graça e a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Vamos para mais um tempo onde vamos meditar na palavra de Deus, refletir sobre o que Deus tem para falar para nós nesse tempo. E eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de João 21, do 1 ao 5. A palavra de Deus diz assim: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. O texto que acabamos de ler, meu irmão e minha irmã, afirma que Jesus apareceu mais uma vez aos seus discípulos depois de alguns dias após a sua ressurreição. Naquele barco encontravam-se 7 discípulos que saíram para exercer o seu ofício, já que a pesca era a profissão exercida pelo menos por alguns deles, como Simão Pedro, Tomé, Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles saíram para trabalhar e junto com eles foram outros discípulos. O texto também nos conta que depois de uma noite frustrada de trabalho, sem apanhar nada, os discípulos voltam cabisbaixo, sem nada em suas mãos, com as suas mãos vazias. Depois de uma noite cansada, uma noite de muito trabalho, eles voltam sem nada. Geralmente, quando acontece isso conosco, nós nos sentimos entristecidos, achamos que... Imagina, você trabalhar uma noite toda, você tentar uma noite toda, achando que vai voltar com as suas mãos cheias e você volta para casa com as suas mãos vazias. Eles estavam tristes, mas o que os discípulos não sabiam é que em uma curta distância da margem havia alguém olhando para eles. Havia alguém que estava os observando para cuidar deles, para ajudá-los. Nós, muitas vezes, esquecemos que o nosso Jesus está a nos observar. Acontece comigo e com você quando nós nos entristecemos, quando nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, nós nos abatemos a nossa alma, ficamos entristecidos porque também não conseguimos a resposta positiva que tanto desejávamos ouvir, nos frustramos quando perdemos pessoas, quando perdemos coisas que nós tanto desejávamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Algo que o Senhor tem falado muito comigo. Quem anda com Jesus, ainda que não o reconheça, ainda que não o veja nos momentos das lutas, das tribulações, das angústias, quem anda com Jesus não fica desamparado. Não fica desamparada. Se você tem andado com Jesus, meu irmão e minha irmã, você tem caminhado com Ele, ainda que você não o reconheça em meio às dificuldades, você não ficará desamparada. Não ficará desamparado. Os discípulos caminharam com Jesus, eles conviveram com Jesus durante anos e mesmo assim eles não o reconheceram. Será que em meio às lutas, às dificuldades, nós conseguimos reconhecer Jesus? Será que em meio ao caos nós conseguimos reconhecer Jesus? Será que em meio a tudo o que está acontecendo, onde nós vemos os governantes brigando entre si, onde nós vemos que a cura dessa enfermidade que tem assolado a nação também não aparece, ninguém consegue achar essa cura? Será que em meio a tudo isso, Jesus
não está, nós não conseguimos entender ou reconhecer que Jesus está. A palavra também nos ensina, meu irmão e minha irmã, que em qualquer momento, em qualquer lugar, ou por meio de qualquer pessoa, Jesus pode aparecer para nós. Ele apareceu para os discípulos, como um homem que tinha fome. E ele disse: tendes alguma coisa para comer? Eu quero dizer para você, Jesus pode aparecer para você, te pedindo algo que comer. Jesus pode aparecer para você à sua direita, à sua esquerda, talvez à sua frente, ou atrás de você, ou no meio de toda a tribulação. Ele pode aparecer para você, ele pode estar ao seu lado agora. Os discípulos não viram Jesus. Os discípulos estavam cheios de sentimentos, de frustração, estavam cansados e não pensam para responder. E quando Jesus pergunta: tem alguma coisa a comer? Jesus está dizendo: eu estou com fome, tem alguma coisa a comer? Eles dizem: não temos nada. E Jesus te pergunta: será que você não tem nada? Será que os discípulos não tinham nada mesmo? Ou foi o sentimento de frustração, foi a situação que eles estavam vivendo que não deixaram eles pensar? Será que eu não tenho nada a oferecer a Jesus? Será que você não tem nada a oferecer? Mas, irmãos e irmãs, Jesus, conhecendo os seus discípulos, conhecendo a mim, conhecendo a você, ele desafia os seus discípulos. Sabe por que ele desafia os seus discípulos? Ele conhece o potencial de cada um deles. Ele sabe o que cada um dos seus discípulos é capaz de fazer. Ele conhece o seu potencial, ele sabe onde você pode ir, o que você pode fazer. Sabe onde você pode chegar. E a palavra diz que ele fala aos seus discípulos: lance a rede ao lado direito do barco. Mesmo sem os discípulos entenderem e reconhecer que era Jesus, eles viram naquele homem uma direção. Eles viram que aquele homem que estava ali parado queria ajudá-los. E na hora da tristeza, na hora da tribulação, nós ouvimos as pessoas, mesmo sem saber quem elas são. Eles sentiram firmeza naquele homem, porque eles queriam uma resposta para a situação que eles estavam vivendo. E eles lançam a rede para o lado direito do barco. A palavra diz que ao puxarem a rede, havia para eles uma colheita de 153 peixes. Enquanto tentavam puxar as redes, eles não haviam reconhecido Jesus ainda, mas o discípulo João, a quem Jesus amava, o discípulo João diz: Simão Pedro, veja, é Jesus. E ele reconhece Jesus naquele momento. Ele reconhece que foi Jesus que mandou eles lançar a rede. A palavra diz que no impulso, Pedro se lança no mar e vai até o Senhor abraçá-lo. A vontade de ver Jesus era tão grande que ele não poderia perder nem um segundo sequer. Apesar das coisas feias e ruins que Pedro havia feito, ele não tem medo de Jesus. Ele se aproxima e abraça. Sabe por que ele não tem medo de Jesus? Porque ele sabe que Jesus é amor, ele sabe que Jesus é perdão, ele sabe que Jesus é restauração e, acima de tudo, ele sabe que Jesus é o seu milagre. Jesus era aquele milagre que havia acabado de acontecer entre os discípulos. A multiplicação, a pesca dos 153 peixes. Às vezes achamos que Jesus não está em meio às nossas dificuldades, não está na luta. Achamos que Jesus não está vendo o que está acontecendo. Estamos passando por um momento difícil, onde os governantes brigam entre si, onde eles não conseguem, os cientistas não conseguem achar a cura para o vírus que tem matado, assolado pessoas. Mas eu quero dizer para você, Jesus não está fora do que está acontecendo. Jesus está observando tudo. Ele tem o controle de tudo. E na hora certa, no momento certo, Jesus vai chegar e vai agir com a mão forte e poderosa que ele tem. O nosso Jesus, ele se preocupa com o todo. Ele tem uma visão holística. E muitas vezes nós não entendemos isso. A palavra diz que Jesus não está preocupado só com a colheita. Ele também está preocupado com o todo na vida dos discípulos. No versículo 12, a palavra diz que Jesus pega o pão e o peixe e dá aos seus discípulos.
Versículo 13 diz que ele chama os seus discípulos para sentar e comer com eles. Isso significa que Jesus se preocupa com o ser humano com todo. E Jesus também quer assentar à mesa junto com os discípulos. Ele quer que os discípulos tenham tanto o alimento que é importante para o corpo, mas também para a sua alma. Ele convida os discípulos a se alimentar, não apenas do pão, do peixe, mas do seu corpo, que é a palavra de Deus. Concluindo esta mensagem, você não está sozinho, você não está sozinha nessa quarentena, nem nessa situação que você está vivendo. Você também não está sozinho no momento de tomar essa decisão. Tem alguém para orientar você. Não ache que as lutas vão acabar com a sua vida. Não ache que essas lutas vão destruir tudo. Eu quero que você pense, que você comece a refletir. Será que Jesus não está tentando lhe dar uma direção como deu aos seus discípulos? Qual o lado que você deve jogar a rede? Ou será que Jesus não está lhe pedindo algo? Jesus pediu o alimento, pediu a comida aos discípulos. E o milagre dos discípulos veio por meio do alimento. Jesus pode estar te pedindo algo para que o milagre aconteça na sua vida. Pois Jesus é o alimento completo para o ser humano em todas as dimensões. Ele é quem sacia todas as áreas da nossa vida. Deixe Jesus saciar a sua sede. Deixe Jesus ser o seu alimento. Deixe Jesus ser o seu milagre. E não se esqueça, olha à sua frente, olha à sua direita, olha à sua esquerda, olha atrás de você. Jesus pode estar do teu lado e você não consegue enxergar. Porque as lutas, as dificuldades nos abatem. Ficamos cabisbaixo e não enxergamos direito. Que o nosso Deus está agindo em tudo e em todo tempo. Que Deus possa te abençoar. E que o milagre dele venha por meio da multiplicação. Venha do meio do pedido que ele tem a você. E que você possa entender que o Deus de Israel continua agindo, continua vivo, fazendo em todo o tempo. O Filho Jesus Cristo veio para concluir o que Deus de Israel tinha para nós. Que Deus possa te abençoar e que você viva o milagre dia a dia. O milagre da multiplicação, seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e que o milagre do Senhor seja sobre você. Senhor, abençoe cada pessoa que assiste esse vídeo e que o milagre do Senhor venha sobre a vida dela. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles, ó Pai, delas. E que eles possam enxergar a tua mão agindo em todo tempo, hoje e todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Receba a palavra de Deus nesta hora. Amém.